Senhores, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão Mista. Solicito à nossa assessoria que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª reunião da Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 22 dias do mês de maio do ano de 2019, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, às 15h41, sob a presidência do nobre deputado Humberto Aidar, presentes os ilustres deputados Álvaro Guimarães, Amaury Ribeiro, Antônio Gomide, Bruno Peixoto, Caio Salim, Charles Bento, Chico KGL, delegado Humberto Teófilo, Diego Sorgato, Hélio de Souza, Henrique Arantes, Henrique César, Iso Moreira, Jefferson Rodrigues, Lucas Calil, Paulo César Martins, Rafael Gouveia, Rubens Marques, Thales Barreto, Vinícius Cirqueira, Wagner Neto, Zé Carapô. Realizou-se a 15ª reunião da Comissão Mista de Constituição, Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamento e as Comissões de Mérito do Poder Legislativo Goiano. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. Por falta de matéria para deliberar, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, será votada e assinada pelos presentes. Você está tirando de quem? Tem que tirar é da PGE, rapaz. Está tirando sim. Dá uma olhada, porque eu só vou ver que está tirando. Não, até olho. Você não tem ninguém ainda para tirar. E outra coisa, eu vou chegar e falar, né? O delegado. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2576. Mesa diretora altera a Lei 19.191, de 29 de dezembro de 2015, que dispõe sobre os emolumentos dos serviços notariais de registro. Alguns deputados solicitaram vista, apresentaram voto separado. Deputado Henrique Arantes, é o voto em separado que nós colocamos em discussão. Cerrada, em votação. Senhor presidente, eu quero discutir, senhor presidente. Para discutir, Vossa Excelência, primeiro. Em discussão, em votação, em discussão encerrada. Vossa Excelência, deputado Cláudio, para discutir a matéria. Deputado Humberto, eu pedi também. E depois, Vossa Excelência. Obrigada. Eu tenho a palavra, senhor presidente. Por 10 minutos. Pois é, antes mesmo de eu falar, o reloginho já está correndo. Então, deixa eu falar. Presidente, o senhor que veio do PFL e, de repente, do PFL passou para o PT, e do PT o senhor foi para o PMDB, o senhor é um homem dinâmico. Porque sair do PFL e ir para o PT, e ainda sendo aceito pelo PT, como Vossa Excelência tem o poder do convencimento. Mas eu tenho sentido, Vossa Excelência, um tanto nervoso quando alguém te pergunta algo. E Vossa Excelência, sendo um sábio que é, e eu, homem humilde, que vim lá do interior do estado, mais do que normal de perguntar as coisas para Vossa Excelência. Senhor presidente, esse projeto, ele tem a minha assinatura. E ele, quando foi me pedido para o presidente, pelo presidente da Assembleia, foi no intuito de valorizar o poder legislativo. Através desse fundo, o presidente, que ele sim é o gestor, tem o interesse de poder terminar a sede da nossa casa, já que nós temos um belo de um prédio do Ministério Público, nós temos
um prédio decente do Tribunal de Contas do Estado, também temos um poder judiciário bem instalado, mas o poder legislativo está numa área até de forma irregular, né? A sede da Assembleia Legislativa confronta com a legislação por conta do bosque. Agora, deputado Gomide, mexeram tanto aqui que se o senhor hoje perguntar se eu tenho conhecimento do que é hoje esse projeto, eu não sei. A informação que o presidente me deu ali agora é que está tirando 3%, desculpa, está me tirando aqui 0,5%, 0,5% da segurança. Ora, se for verdade que está tirando da segurança, me preocupa. Diz o delegado Humberto que não está. Bom, entre o presidente, que é o autor, e o delegado, que é representante da segurança pública, eu chamo atenção num bom sentido de Vossa Excelência, porque a segurança já está tão sem dinheiro e ainda vai tirar mais 0,5%. Então eu vou dar uma ideia aqui, delegado. Preste atenção, senhores deputados. Vou bater a mão na mesa aqui para ver se o pessoal presta atenção. Eu vou contra aqui os ideais do deputado Virmões Cruvinel. O deputado Virmões Cruvinel é procurador do Estado. Eu acho que lá de Roraima, vizinho de janela da secretária da Educação. Mas eu vou dizer o que ocorre com os procuradores. E olha que eu vou dizer, e meu pai é aposentado também como procurador. Deputado Charles, o procurador, quando passa no concurso, ele passa por aquele vencimento. Pois aí criaram uma lei goiana, dando a eles também o direito de honorário de sucumbência. Então, pasmem, não bastasse ele ganhar o salário, que não é ruim, é quase o teto, e ainda ganha os honorários de sucumbência. Então, o seu vizinho lá, que é um comerciante, quando ele é autuado pelo Estado, e a ação fiscal vai em cima dele, e quando o governador concede o perdão fiscal, o seu vizinho é perdoado, os juros, a correção, a multa, e paga somente o principal. Mas os honorários não. E mais, se não pagar os honorários, o senhor não tem como, o seu vizinho não tem como parcelar. E pior, de forma equivocada, os honorários dos procuradores é cobrado no mesmo documento fiscal que é cobrada a multa. E esses honorários é particular, depois é rateado via associação, sem desconto de imposto de renda, sem desconto de previdência aos senhores procuradores. Hoje, o salário de teto de procurador, na verdade, é o bico, porque os honorários é muito maior. Deputado. E não aceitaram tirar daqui deles. Por que não tira deles? Com a palavra. Permite uma parte, deputado. E não é só casos igual esse. Eu presenciei na Saneago outra coisa também, no meu ponto de vista, uma aberração. Um cidadão colocou lá um hidrômetro e ele não utilizou a água há um bom tempo, porque tinha vendido o imóvel para outra pessoa. E lá, o principal, cobrando a taxa mínima, tinha dado 2.000 e pouquinho. Quase 2.000 foi de honorário para advogado lá da Saneago. E eles não deram 1 centavo de desconto. Tiveram que pagar e só faz o parcelamento se pagar também os honorários dele. Os honorários não são medidos, não são descontados em nada. E aí, os senhores, pensem, fica hoje os procuradores, que já recebem, cá entre nós, um baita salário,
e ainda recebe os honorários de sucumbência. Para piorar a situação, o Código de Processo Civil, ou o Código Civil, fala em percentuais conforme os valores recebidos. Ou seja, o cidadão, por exemplo, naquela ação fiscal, tem lá 100 mil de honorário, 3%. 1 milhão de honorário, 5%. 100 milhões de honorário, 1%. Já aqui em Goiás, não, é 10% de R$1 a 1 bilhão de reais. Ou seja, não bastasse isso ser ilegal, tanto que a Procuradora-Geral da República está movendo uma ação de inconstitucionalidade contra esses honorários de sucumbência dos procuradores, como também em Goiás está passando por cima dos percentuais que a lei permite. Aí mexe nos percentuais dos advogados ativos, que estão aí ralando na vida, aí mexe nos percentuais do Detran, da segurança pública, mas não mexe nos reinados desse poder, que é os procuradores. E outra situação, deputado, sabe aquele veto que veio do projeto do senhor Cageli? Quando o senhor vem aqui, estuda, passa aqui na Comissão de Justiça, depois sai o autógrafo e vai para o governo sancionar. Quando vota vetado, adivinha quem emite o parecer que não pode o governador sancionar? Esse procurador que recebe muito mais do que deve e que tem direito por conta desses honorários. São, na verdade, o Collor de Mello já falava, na época que ele foi candidato, os marajás de Goiás, os procuradores. E essa casa continua fechando os olhos, não toma atitude, não reage. Por que não tira deles? Eles têm tudo, senhores. Eles têm um ótimo salário, eles têm honorário de sucumbência e ainda tem fundo. Olha, e ainda, Gomide, pode ser procurador do Estado e ainda pode advogar. Só não pode advogar contra o Estado. Ser procurador de Estado é melhor do que ser promotor, do que ser juiz, é melhor do que tudo. Eu gostaria que os senhores pensassem nisso, a respeito sobre esse fato. Eu não posso apresentar emendas, mas eu posso apresentar lá. Vamos também tirar de quem tem muito e dar a quem tem pouco. Para discutir a matéria, deputada Lida. Deputado Humberto, presidente, nobres colegas, eu desconheço também as emendas colocadas neste projeto. O que eu ouvi sobre os argumentos de apresentação deste projeto é que a Assembleia Legislativa precisava terminar a sua sede. Eu vou fazer alguns questionamentos aqui. Primeiro, que eu acho que antes desse projeto, nós tínhamos que obrigar o governador Ronaldo Caiado a enviar o 10º para essa casa. Quando o presidente Lissauer nos procurou para ser o nosso candidato à presidência, ficou claro que com o 10º na íntegra, nós conseguiríamos concluir a sede da Assembleia, que é necessária também. Portanto, antes desse projeto, eu sou favorável ao cumprimento da lei, que é o 10º na sua integralidade. Sobre esse projeto, eu já gostaria de dizer que a advocacia dativa no Estado só se efetivou concretamente a partir da criação do fundo. Depois que este fundo foi criado, há mais ou menos 1 ano e meio que vem a regularidade desses honorários dos advogados dativos. Os advogados dativos são na faixa de 5.000 advogados nós temos no estado de Goiás. Eles chegam
onde a Defensoria Pública nem existe. E o Ministério Público tem nos impedido de ter defensorias públicas municipais. Então, a classe hipossuficiente, ela fica descoberta do seu direito constitucional, que é a defesa e o acompanhamento. Portanto, a falta desses defensores faz com que o papel da advocacia setorial, a advocacia da ativa neste Estado, seja fundamental, porque não deixa os hipossuficientes sem defesa. Portanto, esse fundo não é porque não tirou do procurador, na minha opinião, deputado Cláudio, que porque não tirou de uma classe e tira da outra. Não é isso. Primeiro, nós não temos que arrumar solução neste fundo para construir a sede da Assembleia. A nossa solução clara é o nosso 10º, que é instituído em lei. Cumpra-se a lei. Muito obrigada. Sou contra o projeto. Vossa Excelência, deputado Virmontes, para discutir a matéria. Vou caminhar voto. Encerrada a discussão, em votação, para encaminhamento de voto, deputado Virmontes, deputado Thales Barreto. Senhor presidente, apenas para registrar aqui o agradecimento ao diálogo maduro dessa casa. Temos a certeza de que a oportunidade desses fundos são para fortalecimento das instituições que dizem respeito também a carreiras jurídicas. No caso aqui, nós estamos presentes, inclusive, ao lado do deputado Hamilton Filho, e a permanência do presidente Lúcio Flávio da OAB ressalta essa importância que a Assembleia também garante essa instituição que permite o exercício da defesa de direito às pessoas que mais precisam. A advocacia também dá essa oportunidade ao garantir a permanência dos recursos para os advogados dativos. Inclusive, informação aqui do presidente, que o governo do Estado já pagou 640 mil aos advogados dativos hoje. Com relação também à Procuradoria do Estado, eu, apesar de respeitar demais o deputado Cláudio Merez, que inclusive tem o pai, servidor procurador do Estado, um excelente jurista, doutor Olinto, eu faço questão aqui de ressaltar a importância da Procuradoria do Estado, que tem esse papel da defesa jurídica das instituições do Estado. O argumento apresentado pelo deputado Cláudio com relação à questão de honorários é uma decisão federal, é CPC, Código de Processo Civil. Quem somos nós, deputados estaduais, para alterar a CPC? Então nós temos aí que respeitar lutas, conquistas, garantias que são feitas nas carreiras, como dos delegados de polícia que aqui estão, como dos militares que aqui estão, como dos professores que aqui estão, respeitar as lutas de carreira. Se hoje chegou a um patamar de ter uma remuneração digna, tenha certeza de que tem serviço prestado à Procuradoria do Estado em todos os órgãos do Estado. Hoje, além de secretarias, nas autarquias também, com a presença, com a garantia de lisura, de probidade, de eficiência, sendo assegurada pela Procuradoria do Estado, não para o governo, mas para o cidadão. É dessa maneira que nós ressaltamos a importância e agradeço o presidente Lissau e todos os deputados aqui por resguardarem a Procuradoria do Estado nessa matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhamento de voto, deputado Thales. Obrigado, presidente. Presidente, eu... Só completando um pouco as palavras aqui do deputado Cláudio Meirelles, além do procurador ter tantas vantagens, igual Vossa Excelência colocou, aquele ainda que escolhe ser advogado setorial de alguma pasta do governo, ele tem mais um acréscimo de R$10 mil, não sei se Vossa Excelência sabe. Só o fato dele ser advogado acrescenta mais R$10 mil. Deputado Cláudio, eu acho que o senhor deveria fazer talvez uma emenda e ser discutido isso em plenário. Até porque, fazer uma crítica ao líder do governo, porque na realidade esse governo fica batendo cabeça o tempo todo, é um governo desorganizado. Mesmo sendo um projeto da casa, na quinta-feira passada, se nós não tivéssemos feito uma intervenção aqui, felizmente, nós estamos discutindo o projeto aqui. Mudaram tudo do dia para a noite. O líder do governo convenceu alguns parlamentares a apresentar uma nova emenda e mudou de novo. Não, discute com a casa.
a briga nossa aqui em relação aos advogados ativos, porque a gente sabe que tanto advogado já sofreu, tantos advogados, Vossa Excelência advogado, líder do governo, esses advogados trabalharam muitos e muitos anos, nunca receberam nada, agora que estão conseguindo receber um pouquinho. Eu vivi no interior, meu pai magistrado, direcionava, chamava os advogados para poder fazer gratuitamente, com expectativa de receber um dia, nunca receberam. Aí tirar isso, ia tirar, deputado Bruno, estava fora quinta-feira. Só tem também de saber, o senhor é habilidoso, eu sei que o governo manda tirar, pô, e fica com medo de tirar do Estado. Eu acho que também tinha que tirar do Estado, deputado Cláudio Meirelles. Porque que o Estado aí tem, o que vai fazer diferença 3 milhões num Estado que arrecada 20 milhões de reais? Não dá conta de gerir nada, né? Porque o Estado hoje é dirigido por uma pessoa que não está conseguindo fazer nada, não dá conta, pagamentos, salários aí com dificuldades, arrecadação caindo, expectativa ruim. Agora, mexer no advogado ativo, uma conquista que teve, mas sabe por que é, deputado? É porque foi o governo passado que conseguiu, foi o governo passado que fez, tudo que fez no passado não serve, passe livre estudantil, incentivos fiscais, todos os projetos que vieram, todos foram negativos. O governo quer acabar agora com o EG, colégio militar, escola de tempo integral. Agora mexer no advogado ativo, deputado Bruno, eu acho que tem que ter um pouco de bom senso. Ter discutido também, aqui está o Lúcio Flávio da Ordem, presidente da Ordem, que sabe essa importância que tem, que trabalhou e viu, teve papel importante também nisso. Agora retirar, querer fazer, está buscando, refletiu, mas tudo que vem na casa tem que fazer reflexão, quase no tapa, na briga, na luta, na discussão. Foi constrangedor quinta-feira passada aqui, as discussões foram alteradas, foram altas, mas nós deveríamos ter um pouquinho mais de consciência de saber da importância que os projetos têm aqui, discutir. Então o senhor, como líder do governo, responsável, tem a maioria, o senhor sabe que tiver que aprovar aqui, vai ser aprovado, porque o governo sempre tem maioria na casa, apesar que essa maioria de vocês aqui é uma maioria inconstante, deputado Cláudio, você não vê muita firmeza nisso, né? Mas tudo bem, eles ficam com medo de perder constantemente, aí mudam, mas não, está se consolidando, faz parte do jogo, mas que Vossa Excelência possa fazer a avaliação da melhor forma possível. Deputado Humberto, devolvo favoravelmente a esse projeto, e caso o deputado Cláudio queira apresentar uma emenda e tiver que mexer em alguns pontos, deputado Cláudio, eu acompanho Vossa Excelência no futuro. Para encaminhamento de voto, o deputado Bruno, depois uma questão de ordem ao deputado Cláudio Meirelles. Deputado Tales, o sonho de Vossa Excelência era que a base não estivesse consolidada, mas está. Vossa Excelência está no seu papel, questionar o governo, já que no governo anterior Vossa Excelência tinha emendas, espaço, benefícios, mordomias, e elas acabaram. Elas acabaram. Os deputados da base trabalham para o melhor do Estado. A exemplo da reforma administrativa, que extinguiu cargos, que fez um corte de 120 milhões ao ano de economia. Vossa Excelência critica a questão da UEG. Palavras ao vento e inverídicas. O reitor ontem deixou muito claro, o governo repassa acima do que determina a Constituição Estadual. A oposição tentou colocar palavras ao vento, dizendo que o governador queria acabar com o campus da UEG. E o reitor desmentiu. Disse que não há interferência do governo na UEG. Vossa Excelência, mais uma vez, tenta imputar ao governo a questão desse projeto. Este projeto tem autoria a Assembleia Legislativa, a mesa diretora. Em relação a este projeto, não tem a orientação do governo. A única questão que estou trabalhando era para que não tire recursos do governo do Estado. Em relação aos advogados ativos, sou totalmente favorável à permanência do índice, que não haja alteração. E, evidentemente, deputada Leda,
na orientação do voto, que eu ainda tenho 2 minutos e 56 segundos, estou fazendo a justificativa, votaremos favorável ao relatório do deputado Henrique Arantes. E gostaria de pedir o voto de todos que está retirando da Defensoria, está retirando dos cartórios e do fundo dos auditores fiscais. Que nós, e digo quando digo nós, deputados, nós, mesa diretora, nós, a Assembleia, entendemos a importância do fundo para esta casa. Nós entendemos. Então, gostaria de sugerir que possamos votar favorável ao voto do deputado Henrique Arantes, que mantém todas as estruturas do governo do Estado, porque se retirar de Secretaria de Segurança Pública, no momento em que estamos vivendo, retirar das medidas socioeducativas e execuções penais, sendo que precisam de reformas, retirar de órgãos do Estado que buscam a melhoria e nós sabemos do déficit que se encontra, seria injusto. Então está tirando desses fundos, criando da Assembleia, mantendo o deputado Tales. E aqui eu quero, mesmo no dia, na quinta-feira da semana passada, Vossa Excelência alertou em relação aos advogados da Ativo, comunguei com a ideia de Vossa Excelência, trabalhei durante o final de semana articulando dentro para a manutenção, informei inclusive o presidente da ordem, que votei no presidente, porque eu entendo que faz um trabalho exemplar, votei favorável e afirmei a ele que juntamente com a nossa base, com o deputado Tales, deputado Virmontes, deputado Hamilton, deputado Carlos Cabral, foram extremamente insistentes na manutenção e também agir de igual modo. Então quero sugerir a todos que possamos votar favorável no relatório do deputado Henrique Arantes. Questão de ordem, deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, entre outros assuntos rápidos, só para justificar aqui ao meu amigo Thales Barreto, disse que eu estou abatido. Eu levei um coice de uma mula, meu amigo. Minha coluna está terrível. E o pior agora é que eu estou tentando ir ao médico e não estou melhorando. Pois olhe, acabei de descobrir que o médico é cunhado do meu colega Humberto Aidar. É por isso que eu não estou melhorando, ele não deixa. Então eu vou dizer uma coisa para os senhores. Eu fico preocupado, Humberto. Primeiro porque eu estou sentindo o Bruno de uma forma muito catedrática. Vossa Excelência não era assim. Vossa Excelência de uns tempos para cá está muito usando o português até nas vírgulas. Continue assim. Espero que lá na frente o senhor também permaneça assim. Agora, se o senhor dizer que o Tales tinha muito e dizer para a sua base que não vai ter, o senhor vai perder a base, porque esse povo está numa esperança e numa sede que, se o senhor falar que não tem, vai todo mundo sair. Mas deixa eu dizer para o senhor que me preocupa. Salim que o diga. Agora eu vou dizer uma coisa para o senhor. Vou levar ao conhecimento. Deputado Alisson, nós tínhamos no governo passado, e não estou aqui para defender o governo passado não, mas nós tínhamos no governo passado 3 pessoas na área da economia fundamental. Até um deles eu briguei, porque falava só não. Era o Gilson, a Geni, que era a tesoureira, que também dizia não para todo mundo, e o Silvio. Eu sei porque eu sou servidor da Fazenda. Pois foram lá discutir o nosso duodécimo. Depois de muito convencimento, até eu ameacei o presidente que ia entrar na justiça, eles aceitaram. Pois, pasmem, em primeira mão, os 3 assessores da secretária aceitaram. Pois depois que eles aceitaram... Presidente. Mais um minuto, deputado Cláudio, até pela rapidão. Depois que os assessores da secretária aceitou aumentar nosso duodécimo, os 3 foram exonerados ontem. Geni, cargo comissionado, há anos no Estado, a mulher conhece de tudo. Gilson, todo mundo sabe, né? E o Silvio, que são 3 pessoas, independente de governo, eles são Estado. Aquilo que era de mais cérebro dentro da Fazenda
foi exonerado ontem mesmo, porque os 3 se convenceram em aumentar o duodécimo da Assembleia. Pois bem, o senhor imagina, a arrecadação está caindo, o governo não vai bem, as economias estão bem não, aí tiram quem? 3 pessoas importantes no processo do Estado. Olha, Bruno, ou o senhor está com muita calma, porque está vendo o barco afundando, ou o senhor está sacaneando o nosso governador Caiado, sabendo que o barco está afundando e está com essa calmaria toda. Presidente, questão de ordem. Questão aqui. de ordem mesmo. Presidente, questão Vossa de ordem. Excelência. Presidente, eu estava ouvindo a fala do deputado líder do governo, Bruno Peixoto. Deputado, Vossa Excelência e o governo tem que parar com esse coitadismo. Desde fevereiro, 1º de fevereiro, é um discurso de coitadismo adotado pelo governo aqui, inclusive usando Vossa Excelência como cortina de fumaça para poder tomar várias decisões aqui que, na verdade, são facadas no fígado da sociedade. Corte daqui, corte dali. Agora, em relação às posturas adotadas pelo governo que Vossa Excelência defende, eu queria dizer que eu lamento, porque nós temos hoje um governador que já está praticamente 6 meses no governo. Até agora, tudo que ele está mandando para aqui é para poder cortar daqui, enxugar dali, uma reforma que Vossa Excelência está comemorando de economia de 200 milhões de reais. Para quê? Para quê? Porque a gente não está vendo investimento nenhum, o Estado está parado, não tem investimento em canto nenhum, ninguém consegue nenhum tipo de programa de atendimento do governo. A malha asfáltica sucateada, o governo até agora não conseguiu fazer absolutamente nada. Cortes na UEG, que Vossa Excelência está blindando, mas existem sim cortes na UEG. Já foram aqui, inclusive, várias reuniões que foram... nós ouvimos aqui representantes de todos os setores, e ficou comprovado em detalhe que existem cortes radicais sendo adotados por esse governo. Agora a pergunta que eu faço é, para quê? Até agora o governo continua com o discurso de coitadismo. Pois bem, o governo começou desde dezembro, desde janeiro, com o discurso de dívida, de endividamento, que herdou uma dívida de 6 bi, que o Estado está quebrado. Qual que é o orçamento geral do Estado, deputado Bruno Peixoto, por ano? 22 milhões? 22 bilhões. Certo, mas dentro do universo de... Encerrada a votação. Depois da votação eu vou conceder a Vossa Excelência. Nós estamos no período da... Senhores, nós estamos... Encerrada a votação, nós vamos conceder questões de ordem. Deputados concordarem que o parecer permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Vossa Excelência, mais 2 minutos. Caminhamento de voto, deputado. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Não tem encaminhamento de voto. Questão de ordem. Sim. Questão de ordem. Obrigado, deputado. Concluindo a minha fala, então, no universo, deputado Bruno Peixoto, no orçamento de 22 bi anual, o governo entrou com uma dívida de 6 bi. E com isso declarou que está quebrado, falido. Peraí, gente, peraí. Tem uma anomalia aí, porque assim, se você está devendo, vamos supor, quem ganha aí, vamos supor, 10 mil reais por mês e está devendo 2 mil, não está quebrado. Não está quebrado, está endividado, tem compromisso. Agora, o tempo todo, o governo Caiado e Vossa Excelência falando sobre dificuldade financeira aqui e usando todo o artifício, todo o artefato do governo, uma bancada que não existe, mas na hora das votações importantes ela passa a existir. A pergunta que eu faço é como? Em troca de quê? Que a bancada começa a existir da noite para o dia para poder atender os interesses do governo. Então o negócio vai muito mais além do que a gente está pensando. O governo, na verdade, está tendo um comportamento leviano e irresponsável, que desde o começo eu tomei a melhor medida que foi na minha vida, foi ter entrado para trabalhar como oposição aqui, porque é um governo insensível e está tratando a população com frieza, está cortando gastos em áreas essenciais, não está investindo e alegando que está com o Estado quebrado, com uma dívida de 6 bilhões, enquanto o orçamento anual é de 22 bi. Sinceramente, esse governo já entrou patinando e é um verdadeiro fracasso. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Humberto, depois deputado Hélio de Souza, deputado Tales. Depois do Humberto, deputado Bruno. Zé Carapô, posteriormente. Colegas, eu fui relator desse projeto, que acabou de ser votado no momento, e acredito que muitos aqui nem sabiam que eu tinha um relatório
Eu fui o relator do projeto. Isso me causa muita estranheza. Eu sou o relator e apresentaram novamente um outro relatório. Fui vencido do meu relatório. Enfim, eu só quero dizer que já estou com a emenda pronta aqui para ser apresentada em plenário. Pode apresentar aqui também. Apresentar uma emenda que vai ser apresentada aqui no plenário, mantendo alguns termos aqui do meu relatório. Enfim, querendo dizer que as minhas convicções serão mantidas aqui, tá? E no momento oportuno estarei aí dissertando, falando sobre essa emenda. Muito obrigado. Só para informar, deputado Humberto, quando essa matéria foi colocada em discussão, exatamente o relator de Vossa Excelência, alguns deputados solicitaram vista e apresentaram o voto em separado. É isso. Deputado Bruno. Deputado Alisson Lima, em relação ao endividamento que o governador está discursando, ele está no orçamento. Não são palavras inventadas, está no orçamento. Que esta casa aprovou com o déficit no orçamento, mais o previdenciário, a estimativa de 6 bilhões. Em relação ao UEG, deputado Alisson Lima, em relação ao UEG, foi o reitor que falou que está fazendo os repasses, não foi o governador, não. O reitor falou. Inclusive, encaminharei nesse instante o vídeo para Vossa Excelência. E o reitor, ele é eleito, não tem vínculo político com o governador, nenhum. Então quero lhe informar que foi o reitor que falou, não é indicação do governador. Ele informou que está fazendo o repasse. Em relação, deputado Cláudio Meirelles, do governo, eu acredito no governo, deputado Cláudio, um governo que está cortando cargos comissionados, que está cortando gratificações, que está devolvendo prédios, deputado Tales, que o seu governo alugou por 500 mil reais. Esse é o governo que eu acredito. Esse é o governo que a base acredita. Então esse é o governo que vai dar resultado e que está sendo em breve motivo de orgulho para nós goianos. Esse é o governo que queremos. Esse é o governo escolhido nas urnas. Esse é o governo que vai dar sim a alegria de volta aos goianos. Então eu acredito, deputado Cláudio, nesse governo. Deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, deputado Humberto Aidar, eu quero discordar do líder do governo, deputado Bruno Peixoto, quando ele tenta trabalhar com déficit daquilo que é desse governo. Todos sabem que foi apresentado um déficit acatado pelo governo atual de 3,1 bi. Agora, esse valor, 6 bilhões, para o déficit previsto para esse ano, é fruto de um déficit mensal, que não é do governo passado, é de qualquer governo que tiver aí, é um déficit do Estado. Como existe na União um déficit previdenciário, o Goiás tem de aproximadamente 200 milhões de reais mês, deputado Coronel Adaildo, que perfazem um déficit, então, de aproximadamente 2,5 bilhões de reais ano. Então, esses 2,5 reais é deste ano, não é do governo passado. Então, é importante que se diga que, inclusive, o déficit do governo passado também foi previdenciário. Ou seja, não houve uma falha administrativa de governo, é uma situação de Estado que precisa ser consertado. Isso aí ninguém tem dúvida. Mas que esse déficit, então, que está previsto, que somando o que tínhamos com mais 3 bi, que vamos ter esse ano, é que se dá o déficit 6. Por isso, deputado Thales Barreto, realmente é um assunto que não dá para discutir. Querer imputar ao governo passado o déficit desse ano é muito complicado. E, logicamente, que só com a reforma da Previdência é que nós vamos dar conta de superar essa situação. Então, fica aqui essa posição e discordando, então, das contas feitas pelo líder do governo.
Deputado Tales. Deputado Humberto, essa reforma com o deputado Bruno, doutor Hélio, tanto tem orgulho, deputado Bruno, ela tem 53 emendas dentro dela. Ela é toda retalhada, juntada, nomeia, cria, extingue. Pelo amor de Deus, Bruno. É a segunda reforma que o seu governo manda para cá em 4, 5 meses. É uma vergonha até elogiar essa reforma administrativa, que esse ano vai economizar aí 80 milhões de reais, e falar que do total dela não vai dar 300. Não vai dar, Bruno. Vocês vão ter 3 anos. Esse ano, já estamos no meio do ano, não vai dar 70. Bruno, nem você está mais acreditando nesse governo. Você falou numa tristeza tão grande. O deputado Tião Caroço falou que agora o Bruno está triste. Já foi muito mais de energia. Você tentava até me convencer para a base, eu que não quis ir para a base. Falei para Vossa Excelência, faz parte de ser oposição. Estou feliz a oposição, e está na oposição de um governo, deputado Cláudio, fraco, cheio de forasteiro, secretário ruim. E agora eu não entendo. Aí você pega, tudo desse governo é emendado. Teve projeto aqui, Cláudio, que chegou da GR, que não passou pela Casa Civil. Nada é discutido com os segmentos que estão sendo mexidos. Deputado Humberto, incentivo fiscal, passe livre estudantil, essa reforma mesmo. Jovem Cidadão acabou e voltou a mesmo. Criticaram tanto o Jovem Cidadão, tinha que extinguir, fizeram lá de uma forma bruta, sem avisar ninguém, deixando os meninos na rua preocupados. A mesma empresa voltou, deputado Bruno. Bruno, você já foi mais convincente, o senhor acreditava mais nesse governo. E nós vamos fazer uma avaliação posterior, agora se o deputado Cláudio quiser fazer uma emenda em plenário. Deputado Hamilton. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero aqui voltar no assunto dos dativos. Só ressaltar realmente a importância dessa situação. Muitas pessoas, milhares de pessoas do estado afora, não têm condições de custear os honorários advocatícios e certamente há advogados disponíveis para fazer essa prestação jurídica, nomeados por juízes, já que isso é fundamental, sabe? Sem esse fundo, esses advogados não teriam como receber, não teriam como realmente executar seu trabalho, e é um reconhecimento, é uma valorização da advocacia goiana, é um reconhecimento ao trabalho prestado pela OAB, e cumprimento aqui o presidente Lúcio Flávio, por ter lutado por isso desde o mandato passado. Eu acho que é uma questão de fundamental importância a manutenção. Quero aqui agradecer ao deputado Bruno Peixoto, ao deputado Virmontes Cruvinel, ao deputado Thales Barreto, ao presidente Lissauer, pela sensibilidade quanto a esse ponto. Eu acho que isso é muito gratificante, esse convencimento, um debate propositivo, um debate onde a ideia pôde prevalecer de guarnecer os advogados, de defender essa categoria que é muito importante, e fiquei muito feliz com esse resultado. Então, muito obrigado ao senhor do presidente, aos demais colegas, pela sensibilidade quanto a esse ponto. Deputado Rafael Gouveia, depois deputada Leda Borges. Deputada Leda, vai querer a questão de ordem, Vossa Excelência? Solicitou? Não? Rafael Gouveia, depois doutor Antônio. Presidente, obrigado, cumprimentar todos os nobres colegas, mas eu quero aqui, deputado Bruno Peixoto, juntamente com o senhor, dizer da certeza que nós temos que esse governo vai dar certo. Nós sabemos que o nosso governador passa por inúmeras dificuldades, porque quando você chega em uma casa, deputado Bruno, bagunçada, até colocar em ordem demora. E eu tenho a convicção que esse governo vai dar certo, porque nós temos, deputados, aqui, deputado Jefferson, um governador justo. E o senhor, como pastor, o senhor sabe que a própria Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E eu quero dar aqui uma notícia aos senhores, para demonstrar a responsabilidade desse governo. O próprio governador Ronaldo Caiado colocou aqui em suas redes sociais que a nova gestão do Detran do nosso estado, revisando os custos das vistorias dos veículos, está diminuindo o valor da vistoria dos veículos do nosso estado de R$ 175
para R$ 108. São quase R$ 70 de diferença em uma vistoria. Então nós temos a certeza, deputado Bruno, que esse governo vai dar certo. Depois que o governador organizar a casa, nós com certeza teremos uma população que vai se alegrar, porque nós temos um governador que tem sido justo com as suas ações e governando com responsabilidade. Questão de ordem. Presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Doutor. Senhor presidente, questão de ordem. Questão. Vossa Excelência. Depois. Senhor presidente, eu quero aqui enriquecer a fala do nobre colega Rafael Gouveia, dizendo, e isto é de reconhecimento até do próprio Thales Barreto, em reconhecer numa fala que tive com ele sobre o nosso governador, ele mesmo reconhece uma grande virtude do político hoje, que é a honestidade. Ele reconhece essa questão. Então, por essa questão de honestidade, de firmeza, eu tenho certeza que esse governo vai dar certo. Essa questão de que ele nunca foi gestor, é um médico bem-sucedido, um empresário que eu tenho certeza que soube administrar o seu patrimônio, cresceu o seu patrimônio. Então, tenho certeza que tudo vai acontecer para melhor. Nós temos aqui vários delegados de polícia, coronel, major, e todos eles, eu tenho certeza que eles reconhecem hoje a melhoria que já teve na segurança pública, a melhoria que eu vejo na saúde. Quando vem falar da questão da UEG, todos nós aqui sabemos que, em termos de Constituição do Estado, a UEG tem 2% do orçamento do Estado. Se existe problemas, se está tendo corte da UEG, é questão da gestão da UEG. Não é o governo que está fazendo corte, que está fechando campus universitários. Agora, eu também entristeço, como pode até ser que o nosso líder está entristecido, de ver que pessoas que são representantes do povo, que tem que torcer para que as coisas aconteçam, a gente fica triste de ver que as pessoas parecem se alegram em do quanto pior, melhor. Então, eu acho, Bruno, quando você, se realmente você está triste, eu acho que você pode estar triste nesse sentido, da gente... Questão de ordem, deputado Carapô. Senhor presidente, oi, microfone aqui. Senhor presidente, gostaria de rebater algumas colocações dos nossos colegas de oposição. Com todo respeito à oposição, eu vejo importância na oposição, mas chega a ser leviano quando falam sobre o EG vinculando ao nome do governador Ronaldo Caiado. Todos aqui dentro, situação oposição, sabem que a obrigação constitucional do governador é fazer o repasse de 2%, e essa obrigação está sendo cumprida rotineiramente. O nosso colega Alisson, não se encontra aqui mais, questionou o porquê de se fazer a economia de 200 milhões, alegando que o governo não está investindo em nada. Eu vou responder ao colega. Mais de 15 meses da gestão passada, os repasses constitucionais da saúde não foram feitos. Esses repasses voltaram hoje a ser feitos. O repasse do transporte escolar também não eram feitos na última gestão. Esses repasses voltaram a ser feitos. Hoje, aliás, anteriormente à reforma administrativa, nós tínhamos 82% do orçamento do Estado somente com folha de pagamento. O governador veio aí cortar cargos comissionados para conseguir dar um pouco mais de capacidade de investimento, claro, posteriormente à superação desse déficit que foi herdado do governo passado, mas diminuindo um pouco do impacto da folha de pagamento para que se possa investir um pouco mais a partir do próximo ano. Então chega a ser leviano algumas acusações feitas pelos nossos colegas e colocações, sendo que tem convicção que elas não são verdadeiras. Eu agradeço. Deputada Leda.
Senhor presidente, eu agradeço, eu havia aberto mão da oportunidade que o senhor me dá, mas eu não posso deixar de, mesmo respeitando todos os meus colegas, fazer alguns contrapontos. Primeiro, quando o justo governa, o povo se alegra. Nós só vamos ver isso se o Caiado for para a reeleição, porque até agora os jovens estão contrariados, os idosos também, todas as pessoas vulneráveis deste estado não estão felizes com esse governo. Fora as pontes, as estradas. Então esse dito bíblico, né? Esse preceito bíblico nós só vamos ver daqui a 3 anos. Outra coisa, ninguém aqui está para quanto pior melhor, porque tudo que o governo precisou, dizendo que estava com dificuldade, a oposição votou. Votou para que o governo trabalhasse, só que ele não trabalha há quase 6 meses. Leviano falar de UEG, não é não. Vai acabar sim, está transformando, está deixando de ter opções do ensino regular e presencial para EAD. E os deputados que falam em EAD não sabem nem do que estão falando. É melhor até parar com essa história de falar de EAD. EAD tem que ser uma opção. Não é para os jovens que estão o dia inteiro em casa. É para aqueles que trabalham e não têm tempo. Agora o jovem tem que estar na universidade, se formando e se qualificando para o mundo. Claro que o ensino médio é importante. Repasses da saúde do transporte escolar não estão tão em dias assim não. Conversem com seus prefeitos. E outra coisa, cargos comissionados, cortou de um lado e criou 300 de 1.100 no interior. Cargo mínimo para o interior, desmerecendo o interior. Isso é um absurdo. Deputado Jefferson. Meus amigos, eu estou aqui ouvindo aqui os nossos amigos parlamentares a falar, presidente. Eu fico pensando, parece que o estado de Goiás é o único estado que está vivendo diferente da política nacional e dos outros estados. Parece que o estado de Goiás deve ter se tornado uma ilha e deixou de ser um dos 27 estados federativos. Nós sabemos que os outros estados estão passando dificuldades, até muitos deles até pior do que o estado de Goiás. E sabemos que a política nacional também, o Brasil está passando um momento delicado. Então, se nós somente ficarmos endemonizando a pessoa do governador Ronaldo Caiado, para mim isso é uma injustiça. E nós não podemos agir de uma forma que não venha trazer esse entendimento, essa compreensão. O governador Ronaldo Caiado, ele nunca foi executivo, mas tem a história política dele, assegurou ele quase 60% no primeiro turno. Então é o povo que colocou esse voto de confiança nele. E no momento, o deputado Bruno Peixoto, que nós sabemos que alguns colocam que a base não está unida, a base sim está unida. Pela liderança da sua pessoa, pelo grau de confiança que temos com o nosso líder, que é o amigo Bruno Peixoto. Então saiba que estamos contigo, estamos com o governador Ronaldo Caiado, sabemos que tem atitudes, ações que não são fáceis a tomar, temos que cortar na carne, mas em prol da responsabilidade dos próximos anos com o povo goiano. Essa é a minha fala, respeitando o posicionamento de todos os nossos amigos da base e os da oposição também. Para terminar aqui, uma questão de ordem do deputado Cláudio, a gente vai encerrar a sessão, já que todos tiveram a oportunidade de falar. Senhor presidente, eu não queria falar. E todos convidados ao plenário. Eu não queria falar, mas o Jefferson, o deputado Jefferson, insistiu tanto que eu sou obrigado a falar. Senhor presidente, eu fico preocupado. Eu vou acabar defendendo o Caiado aqui, porque eu vejo pouca gente defender. O doutor Antônio disse que vai dar certo. Se eu fosse base, eu já tinha dito assim, está dando certo. Já deu certo, não vai dar, não dá, tá dando. Esse vai dar, é daqui 2 anos, daqui 10 anos, daqui 20, né? Aí chega o Jefferson e fala assim, não, mas peraí, o governador nunca foi executivo. Tá a pensar o quê? Né? Como ele nunca foi executivo, ele, quem sabe, vai dar certo, porque ainda, né? Então, não é por aí não, gente. O Bruno já não está aqui.
Eu vou dar uma assessoria pro Bruno, por experiência, mais velho que ele. Que base é essa que não assume? Rafael, dá um jeito aí de corrigir seus colegas. E vocês da base, comecem a defender logo esse governador de vocês, porque eu tô vendo muita gente batendo no coitado e vocês não fazem nada. Está encerrada a presente sessão.